Matias serve Augusto. O bonitão exige que o vilão não faça Renata sofrer. Augusto assegura para Matias que jamais magoará a mocinha. O bonitão fala para o vilão que vê Renata como uma irmã. Adriana e Honório rezam. A baixinha comenta que não quer perder a madrasta. Adriana ressalta que Constanza é a sua segunda mãe. Ela revela para Honório que tentou conquistar César para afastá-lo da morena. O empresário reprova o plano da filha. Adriana comenta com Honório que sente algo por César. Ela reitera que o pai precisa ser feliz. Honório ressalta que Adriana é extraordinária. Ele a assegura que eles vão vencer todos os obstáculos. Marina regressa. Severino comenta com a sobrinha que estava preocupado. Marina revela para o tio que Jerônimo não chegou. Severino insinua que o vingativo não prioriza a namorada. Marina comenta com o tio que queria surpreender Jerônimo. Ele sugere que ela se valorize. Jerônimo se despede de Honório. O empresário agradece ao vingativo pelo empréstimo. Honório comunica para Jerônimo que sabe da investigação dele com Constanza. Gonçalo estranha o comentário. Honório e Jerônimo despistam o ricaço. Gonçalo admite que o vingativo foi generoso. Jerônimo lamenta por não ter reconquistado Renata. O vingativo anuncia sua partida. Augusto pergunta por novidades sobre Constanza. Renata decide seguir Jerônimo. Augusto percebe. Os médicos terminam a cirurgia. Eles conversam sobre as sequelas que Constanza terá. Adriana dá café para Matias. Ele a ignora. Adriana fala para Matias que precisa dele. Ele insinua que a baixinha não o ama. Matias admite que não confia em Adriana. Renata alcança Jerônimo. Ela fala para o vingativo que quer agradecê-lo pelo que ele fez na empresa. Jerônimo volta a ressaltar que não agiu por Renata. Ela também se desculpa com ele pela ligação. Renata sugere a Jerônimo que eles só conversem profissionalmente. Ele relembra que a mocinha o chamou de arrogante e prepotente. Renata admite para Jerônimo que ficou zangada. Ela confessa que também quis se vingar dele. Renata roga pelo perdão de Jerônimo. Regina crê que vai recuperar a filha. Jerônimo sugere que Renata esqueça o passado. Ela reitera que ele salvou a empresa. Jerônimo informa a Renata que agiu porque quis. Ela não para de pedir perdão. Jerônimo fala para Renata que passou a ouvir o coração. Ela crê que ele não espera nada em troca. Jerônimo quase beija Renata. Ele insinua que ela vale mais do que dinheiro. Renata o chama de nobre. Augusto os vê. Jerônimo ressalta que Renata sempre poderá contar com ele. O vingativo a acaricia. Renata beija a bochecha de Jerônimo. Ele volta a lamentar o término deles. Ela também lamenta. Jerônimo pede para Renata se cuidar. Ele dá adeus para ela. Augusto sai sem ser visto. Ele liga para Ezequiel. Augusto bola um plano. Ele exige que Ezequiel o ligue em 15 minutos e dê um falso recado. Gonçalo percebe que Regina está aérea. Ela conta para ele que estava pensando em Jerônimo. Eles divergem sobre o vingativo. Gonçalo fala para Regina que a mentira acaba com os casais. Ela concorda. Gonçalo comenta com Regina que os opostos não se atraem. Ela fala para ele que não foca nos sentimentos negativos. Regina comenta com Gonçalo que tudo voltará à normalidade. Eles mantêm a fé. Gonçalo assegura que Regina vai recuperar a filha. Augusto fala para Renata que a viu com Jerônimo. Ela o comunica que falou com o ex-marido para agradecê-lo pelo empréstimo. Augusto chama Renata de ingênua. Ele reitera que Jerônimo só quis exercer o domínio. Augusto fala para Renata que o vingativo já tentou humilhá-lo. Ele relembra a mocinha que quase comprou a bonita. Augusto esclarece para Renata que Jerônimo é prepotente. Ele inventa para a mocinha que nunca mandou agredirem Carlos. O vilão reitera que Jerônimo esfregou um cheque em sua cara. Augusto sugere que Renata não caia no jogo do vingativo. Ele relembra que a mágoa quase levou a mocinha à morte. Renata fala para Augusto que não quer tirar uma conclusão precipitada. Ele põe o seu celular em evidência. Renata reitera que o importante foi a empresa ser salva. Augusto inventa que precisa de ar fresco. Renata percebe que o vilão esqueceu o celular. Ezequiel liga. Renata o atende. Ezequiel fala para a mocinha que vai chegar tarde na fazenda. Ele revela para Renata que Lázaro pediu a sua ajuda, já que Jerônimo está preparando uma grande surpresa para Marina.
Ezequiel se sente mal ao seguir a ordem de Augusto. Ele pede discrição a Renata. Ela aceita ficar calada. Renata crê que Jerônimo está se apaixonando por Marina. Horas depois, o vingativo chega na fazenda. Jerônimo conta para Carlos que Constanza está internada. Ele informa ao galego que Augusto e Renata oficializaram a relação. Jerônimo comunica para Carlos que está priorizando a sua saúde mental. Ele assegura para o amigo que vai esquecer Renata. Jerônimo comenta com Carlos que precisa fazer algumas ligações. Ezequiel esconde Lázaro na caminhonete. Eles vão à plantação. Ezequiel decide distrair Medeiros para que Lázaro veja o sarmento. O capataz sai do carro. Ezequiel entrega a mistura para Medeiros. O corno faz um sinal para Lázaro. Medeiros comenta com Ezequiel que não sabe de onde saiu o sarmento. Eles decidem percorrer os vinhedos. Lázaro se aproxima. O capataz analisa o sarmento. Lázaro comprova que Augusto roubou o produto da Bonita. Jerônimo comunica para Isaac que está de volta. O doutor reitera para o vingativo que Álvaro quer vê-lo. Honório pede para Constanza lutar pela vida. Ela acorda, mas não consegue falar. Honório pede ajuda. O doutor examina Constanza. Ela não faz nada além de gemer. Constanza fica com a língua enrolada e continua em surto. Ela pensa em voz alta. O médico decide dar um calmante para Constanza. Ela lamenta por não conseguir delatar Josefina. Honório exige uma explicação do médico. Constanza continua inquieta. O detetive informa a Gonçalo e Matias que levaram as joias da morena. Ele comenta que chegou às câmeras do condomínio, mas confessa que não encontrou nada. Todos estranham a situação. O detetive informa que Branca continua no hospício. Gonçalo fala ao profissional que o bandido que atacou Constanza deve receber um grande castigo. Renata acorda Adriana. A baixinha sugere que a amiga descanse. Renata conta para Adriana que quer ver Constanza. Honório aparece desolado. Ele comenta que Constanza não consegue falar. Adriana sente pena da madrasta. Todos temem que a sequela seja permanente. Gonçalo e Matias descobrem que o dano pode ser irreversível. Roberta conta para Josefina que não tem notícias sobre Constanza. A invejosa informa a mãe que estão investigando o assalto. Josefina crê que vai se livrar da investigação por ter falado pessoalmente com Gonçalo. Roberta deduz que Constanza não morreu. Josefina lamenta. Roberta ressalta que a mãe tem um sangue frio. Josefina informa a filha que precisa descobrir o estado de Constanza para seguir com o plano. César se atrasa. Ele conta para Inês que segue com dor de cabeça. Ela pede para César cuidar do centro. Inês conta para o garotão que Constanza está morrendo. César se desespera e corre. Jerônimo pede para Carlos levar os bilhetes de Josefina ao grafologista. O galego pergunta qual assunto o amigo tem no presídio. Jerônimo desconversa. Carlos conta para o amigo que tem duas notícias. Regina procura Luciana. A bancária informa a viúva que só terá o dinheiro no dia seguinte. Luciana teme que Regina seja assaltada. A viúva ressalta que precisa do dinheiro vivo. Luciana pede para Regina preencher um formulário. A viúva descobre que deve justificar o motivo da retirada. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Jerônimo fica furioso ao descobrir que Augusto roubou o sarmento. Ele jura vingança ao rival. Carlos conta para Jerônimo que Lázaro e Carina também vão se casar. O vingativo quase tem um troço. Carlos percebe que Jerônimo não gostou da notícia. Matias comenta com Honório que a ciência avançou muito. Gonçalo concorda. O ricaço exige que todos sigam fortes. Honório se sente impotente. Renata e Adriana ressaltam que Constanza está dormindo. Augusto regressa. Renata comenta que irá para casa tomar banho. A mocinha anuncia que está disposta a ficar várias noites no hospital. Honório sugere que Adriana também descanse. Ela não aceita. Augusto marca um encontro com Gonçalo no sábado. Renata se incomoda. Gonçalo comenta com Matias que não gosta do relacionamento. O bonitão insinua que Augusto é melhor do que Jerônimo. Gonçalo comunica para Matias que é capaz de se opor ao noivado publicamente. Jerônimo encontra Severino. O padre repreende o vingativo ao ressaltar que ele fez Marina de trouxa.
Jerônimo decide desabafar com Severino. Ele conta para o padre que Carina não pode se casar. Jerônimo revela para Severino que Álvaro está vivo. Renata exige que Augusto respeite o momento de dor da família. Ele reitera que precisa formalizar o compromisso novamente. Augusto fala para Renata que necessita resolver um assunto na Cruz do Amor. Ela sugere que ele viaje o quanto antes. Augusto aceita as condições de Renata. Roberta e Josefina se reúnem. A invejosa comenta que Gonçalo voltou a evitá-la. Roberta conta para Josefina que Constanza não consegue falar. A víbora celebra. Josefina fala para Roberta que elas vão dar seguimento ao plano. Severino exige uma explicação de Jerônimo. O padre arrasta o vingativo para longe. Jerônimo explica para Severino que recebeu uma ligação da prisão. Ele tem uma lembrança. No passado, Jerônimo recebe o chamado do presídio. Ele fala com Álvaro. O alcoólatra comunica ao vingativo que precisa da ajuda dele. Álvaro revela para Jerônimo que Augusto vai concluir o serviço. O alcoólatra tosse. Álvaro conta para Jerônimo que conhece vários podres de Augusto. O alcoólatra informa ao vingativo que pode ajudá-lo. Álvaro agoniza. Ele é atendido pelo médico. Álvaro insiste para continuar as frases. O doutor permite. Álvaro conta para Jerônimo que Augusto quer tudo dele. O alcoólatra ressalta que tem provas contra o vilão. Álvaro começa a perder os sentidos. Ele deixa Jerônimo chocado. Na atualidade, o vingativo fala para Severino que ficou sem saber o que havia ocorrido com o alcoólatra. Jerônimo pede para o padre guardar o segredo. Ele comenta com Severino que não suporta injustiças. Jerônimo deduz que muita gente vai sofrer devido à sua mentira. Ezequiel e Lázaro surgem na estrada. O corno pede para o amigo não falar nada sobre o sarmento para Jerônimo. Lázaro reitera que não pode ficar calado. Ezequiel teme ser demitido por Augusto. Lázaro informa ao corno que Jerônimo não vai entregar a cabeça dele. Ezequiel teme ser morto pelo patrão. Augusto insinua para Renata que é um exagero ter muitos seguranças. Ela tenta dispensá-lo. Augusto fala para Renata que não gosta de deixá-la sozinha. Ela o assegura que ficará bem. Augusto promete a Renata que vai voltar em breve. O vilão deseja que a mocinha ligue para ele. Augusto beija Renata. Ela sente repulsa. Augusto percebe que Renata está em dúvida. Ele ressalta que precisa continuar pressionando a mocinha. Augusto reitera que necessita ver o sarmento, pois não confia em Medeiros e Ezequiel. Ele deseja incendiar as terras de Jerônimo para ser o único dono da uva. Augusto relata que não vai morrer na praia.